Boa noite a todos. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe a todos. A mensagem fala a respeito, do Evangelho que foi lido, a respeito das recompensas, aqueles de nós que ficamos buscando às vezes recompensa na terra, esquecidos das nossas tarefas, às vezes, que temos que executar com esmero, com carinho, com capricho, para que nós possamos ter uma vida com grande satisfação. Allan Kardec frisou em sua obra que depois do advento da doutrina espírita, a história não seria mais contada pelos historiadores, com as suas tendências, com os seus interesses pessoais, políticos, religiosos, mas que a história seria contada pelos protagonistas, aqueles que viveram a história, aqueles que viveram a situação, trazendo à luz o que realmente aconteceu. Hoje, nós, aproveitando a oportunidade da Sexta-feira da Paixão, da Semana Santa que passou aí, nós achamos por bem a gente estudarmos e comentarmos a respeito da vida, do relacionamento entre nosso Senhor Jesus Cristo, Judas Iscariotes e os seus apóstolos. Esse caso, às vezes, as pessoas ficam meio assim, meia um pé atrás com Judas. Outro dia a Leonor estava falando para mim que ela foi conversar com uma pessoa e aí ela estava falando a respeito de Judas, a moça falou assim, mas eu não quero nem saber dessa pessoa não. Esse cara não vale nada, ele traiu Jesus, eu quero distância dele. A gente fala assim como se nós realmente pudéssemos atirar pedras, como se nós estivéssemos isentos de pecado, como se nós não traíssemos nosso Senhor Jesus Cristo todos os dias, todas as horas, fazendo de conta que a gente não sabe, que a gente não viu, que a gente não vê, e fazemos as coisas de acordo com aquilo que ainda nós pensamos, traindo os conhecimentos que nós temos. Graças à psicografia e à mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nós, os espíritas, tivemos um esclarecimento muito grande acerca do apóstolo infiel, esse que às vezes nós achamos que se desgastou e que se arruinou diante da atitude que teve perante nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Chico, desde o começo da sua mediunidade, vem trazendo mensagem que nos orienta a respeito do que aconteceu com Judas, como é que foi essa trama, como é que aconteceu isso, os seus resgates, as suas dores, os seus remorsos, a traição mesmo que ele sofreu, e o final do seu resgate, perdurando esse tempo todo, por volta de 1500 anos. Mas no programa Pinga Fogo, o repórter fez uma pergunta se Judas Iscariotes era realmente o traidor que nos conta o Evangelho segundo o Espiritismo, ou ele estava envolvido em um programa para salvar Jesus. E o Chico responde da seguinte maneira, elucidando para nós: acredito que nós todos nascemos com determinadas tentações, e se deixarmos essas tendências à solta, vamos praticar com elas maiores males do que aqueles que já cometemos em existências passadas. Nós somos responsáveis, conquanto possamos ser instrumento para resgate de determinada situação ou peça
na engrenagem, na história de grupos ou de coletividades com consequências agradáveis ou desagradáveis para o futuro. Individualmente, nós temos que pensar que nós temos determinadas tendências, vamos dizer, tentações, mas devemos resistir às tentações. Chamando a responsabilidade para si, o Chico continua: creio que Judas poderá ter nascido com tentações muito grandes para se apropriar da autoridade política e exigir que nosso Senhor Jesus Cristo tomasse as rédeas do poder humano. Acredito, mas creio que ele não deveria ter deixado essas tendências assumir o caráter que assumiu. E a gente vê que o contato de Jesus com os discípulos foi sempre aquele do irmão mais velho, né, que está cuidando cada um, porque cada um tinha uma tendência, né? Se nós observarmos, né, não foi só Judas que traiu Jesus, né? Judas, Simão Pedro negou Jesus, Tomé não acreditou, enfim, na hora da crucificação todos, né? Somente João ficou ao lado de Maria lá, a mãe de Jesus, ao lado dele. O resto, todos eles se mandaram. Mas a consequência muito grande para Judas foi justamente a atitude que ele tomou por causa do seu erro, né, do seu desespero, do seu remorso, que ele acabou optando-se por matar o corpo. Mas nós vamos ver no comecinho, quando Jesus começou a reunir os discípulos, que ele reuniu os 12 discípulos, na primeira reunião que Jesus fez com os apóstolos, ele falou a respeito do reino de Deus que deveria ser implantado no coração dos homens, e de que todos deveriam ser felizes, que as pessoas deveriam fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem, porque todos nós somos filhos do mesmo Criador, chamando Deus de Pai, Pai nosso, dizendo que Deus é um Pai amoroso, bom, justo, que nos trata de maneira igual. Por isso ele trazia a chave para a felicidade dos homens, aonde todos nós deveríamos implantar o reino em nossos corações. Disse a respeito das dificuldades que cada um encontraria em implantar esse reino em seu coração. Diante dos argumentos e da pregação de Jesus a respeito daquele reino divino, a sua suave sintonia espiritual, o ambiente se elevou. Judas Iscariotes, ele tinha um pensamento socialista. Ele era completamente revoltado acerca da forma como o povo judeu era tratado, com as diferenças sociais, e era um lutador pela igualdade no tratamento das pessoas. As palavras de Jesus soaram em seu ouvido de uma maneira maravilhosa. Quando ele viu Jesus com o seu ascendente moral, com o conhecimento que tinha, aquilo lhe encantou o coração. Tanto é que ele foi o primeiro a falar com Jesus. E falou com Jesus: Senhor, mas se nós vamos implantar este reino de Deus, que o Senhor diz, nós vamos precisar de recursos. Seria necessário que nós arrecadássemos algum valor para que nós pudéssemos estruturar o grupo para a implantação deste reino, mostrando já os poderes em quem ele acreditava. Ele acreditava no poder financeiro, acreditava nos privilégios políticos, por isso ele fazia amizade com os políticos poderosos, era quem ele tratava
para um dia fazer a sua revolução. Jesus olhou para ele e falou a respeito das dificuldades que uma pessoa que não sabe administrar bem o dinheiro encontra na vida, que normalmente se perde. Mas olhou para o discípulo e falou de uma maneira bondosa: mas não posso me negar a aceitar a ajuda de quem pela primeira vez me propõe auxiliar. Se você acha necessário os recursos financeiros, pode arrecadar, mas você será responsável pela bolsa. E ele imediatamente desenrolou a sua túnica, pegou uma sacolinha que ele trazia enrolada e passou entre os discípulos, arrecadando o denário de um, 2 denários de outro, enfim, arrecadou o que era possível arrecadar entre os pobres pescadores que estavam presentes. Ao final da reunião, ele voltou a falar com Jesus, mostrando a sacola. Senhor, veja, a sacola é pequena, mas já é um começo. E Jesus, então, novamente lhe fala das dificuldades de administrar o poder financeiro, que muitos de nós nos perdemos na ganância, na ambição. E finaliza dizendo a ele desse jeito: a bolsa, Judas, realmente é pequena. Tomara que você não tombe sobre o peso dela. A primeira vez que conversou com Jesus, nós vamos ver ao longo da existência, da convivência de Jesus com os discípulos, o cuidado que Jesus tinha de orientar cada um deles nas tendências que cada um trazia dentro de si, orientando, falando a respeito do reino do céu, falando a respeito da prioridade que todos eles deveriam colocar na vida. Quando Jesus, ao final de 3 anos junto com os discípulos, Jesus era conhecido por todos. Judas tinha um amor muito grande pelo mestre, amava-o intensamente, sabia do poder de Jesus. Eles via o Cristo curar os cegos, curar os leprosos, levantar os paralíticos, ressuscitar os mortos, amparar as pessoas sofridas. Ele mesmo sabia que perto de Jesus ele era muito mais forte, conseguia manter um padrão espiritual elevado. As suas limitações diminuíam, o seu entendimento era muito maior. Por isso ele acreditava na liderança de Jesus. Por isso, quando Jesus adentrou Jerusalém e que o povo recebeu Jesus com palmas, com folhas de palmeira enfeitando as suas casas, jogando flores sobre as ruas, ele pensou: tem que ser agora o Cristo pegar o poder. Mas ele mesmo disse a Tiago nesse dia que Jesus tinha horror ao poder e ao dinheiro. Então ele achou que aquilo ali que Jesus tinha era uma limitação, era uma deficiência de Jesus, e que então ele precisaria tomar aquela decisão, tomar o poder e depois dar a Jesus. Diante desse sonho, dessa tendência que ele tinha dentro dele, de querer o poder financeiro, de querer o prestígio público, ele começou a fantasiar. Lucas, no seu evangelho, diz que Satanás entrou no coração de Judas, mas entrou com a permissão dele, né? O Satanás que estava no coração de Judas era justamente as tendências, as tentações que ele tinha, que ele abriu o seu coração para que os espíritos inferiores lhe orientassem, lhe guiassem pelos caminhos que ele tinha. Desta maneira, ele conversou com Tiago naquele dia,
dizendo a Tiago que tinha um sonho de buscar as autoridades, de fazer uma revolução, de tomar o poder. E Tiago diz a ele assim, várias vezes: cuidado, não faça isso. Esses fatos estão numa lição do livro Boa Nova, chamado Ilusão do Discípulo. E ele então, depois de ouvir as ponderações de Tiago, que Tiago estava lhe falando, mas quando você já imaginou, você já viu quando a gente está apaixonado por alguma coisa, né? Quando a gente está apaixonado por alguma coisa, quando a gente quer alguma coisa, a gente escuta só aquilo que apoia. A gente não ouve, né? Quando a gente está apaixonado, a gente não ouve ninguém. A gente só ouve aquilo que a gente quer. A gente só caminha pelo caminho que a gente quer. E Judas estava apaixonado. Dessa maneira, ele foi procurar as pessoas que ele acreditava que poderia lhe ajudar. Os políticos e os doutores da lei. Os doutores da lei, há muito tempo, estavam querendo uma pessoa com o perfil de Judas Iscariotes. Eles tentavam pegar Jesus, não conseguia. Queriam incriminá-lo, mas não tinha jeito. Porque Jesus agia com muita bondade, não só para com as pessoas, mas também para com eles, dando sempre a resposta certa, orientando-lhes o caminho, orientando-lhes a direção. No entanto, Jesus curava as pessoas e dizia: a sua fé te curou. Vá e não peque mais. E assim nada te acontecerá. Mas se voltares a pecar, voltará naqueles males. Jesus orientava a multidão e dizia que todos deveriam amar ao próximo e que seriam assim, dessa maneira, felizes no reino dos céus. Nunca Jesus vinculava o reino dos céus ao templo, ao pagamento dos dízimos, às pessoas frequentarem o templo. Dessa maneira, os doutores da lei se viam mexendo em seus interesses próprios. Se Jesus continuasse crescendo e a multidão continuasse admirando ele da forma como elas admiravam, eles iriam ter problemas. Dessa maneira, queriam incriminar. Quando Judas adentrou para conversar com Caifás, tem uma lição no livro Lázaro Redivivo, que traz o nome O Discípulo Ambicioso. Seu Humberto de Campos nos diz que quando Judas, obcecado pela ambição, procurou se avistar-se com Caifás no Sinédrio, trazia a cabeça incendiada de sonhos fantásticos. Amava o mestre, pensava presunçoso, entretanto competia cuidar dos interesses dele. A vaidade o absorvia, a paixão pelas riquezas transitórias empolgava-lhe o espírito. Despreocupado das necessidades próprias, intentava resolver os problemas do Senhor. Olha só, né? Ele tinha tantos problemas dentro dele para resolver, mas ele queria resolver o problema de quem? De Jesus, né? Olha só, isso daí acontece com a gente, acontece muito com a gente, não é verdade? Acontecia com eles também. Então, quando ele procurou Caifás, o que Caifás fez com ele? Caifás perguntou para ele qual era o plano. Aí ele falou: olha, eu quero fazer isso, eu quero pegar o poder e depois eu devolvo a Jesus. Caifás falou: perfeito, esse é o plano perfeito. E ele falou assim, aí quando Caifás concordou com ele, que era tudo que ele queria, ele estava tentando convencer Caifás, aí ele perguntou para Caifás: e como é que a gente vai executar? Ele falou: olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma reunião e tudo que eu te perguntar você vai falar sim. Ele falou: perfeito, né? Tá ótimo, é assim. Aí ele perguntou assim: mas e o mestre? Né? Eu vou tomar o poder, mas e o mestre? Ele falou: não, nós fazemos o seguinte, a gente prende ele e coloca ele sob a nossa proteção.
Depois que a revolução for feita, você devolve o poder para ele. Por enquanto você fica no comando dos discípulos. Ele ficou perfeito, né? A ambição, a vaidade, aquilo que ele queria, deu certinho. E ele realmente devolveria depois o poder a Jesus, porque Jesus é quem tinha realmente a liderança, né, na cabeça dele. Somente Jesus poderia realmente implantar aquele reino que Jesus falava e que ele queria tanto ver. Foi dessa maneira que Caifás reuniu-se, um romano, reuniu-se outro da lei, uma testemunha, e foi perguntando para ele as coisas que incriminaria Jesus perante o Império Romano, e ele foi respondendo sim. Quando ele acabou de responder, pegaram ele, levaram junto a Jesus, né, para provar que era ele que estava fazendo aquilo, que foi ele que falou aquilo, né? Porque vocês acham que os romanos, os doutores da lei, não conheciam Jesus? Claro que conheciam. Eles não precisavam de que Judas beijasse Jesus para eles saberem quem era Jesus. Na realidade, eles queriam incriminar Judas, que foi Judas que fez aquilo ali, não foram eles. Dessa maneira, quando Judas foi junto, beijou Jesus e aprisionaram Jesus, Judas começa a ter uma outra visão. Ele começa a ver que a realidade é diferente. Jesus foi ter o primeiro interrogatório, açoitaram Jesus. Ele já procurou imediatamente Caifás, queria conversar com Caifás, queria falar para Caifás que alguma coisa estava errada. No entanto, Caifás fez o quê? Né? Alguém já precisou de algum político aí alguma vez? Entendeu? Ele se escondeu simplesmente, não o atendeu. Judas, desesperado, procurou os apóstolos. Todos os apóstolos estavam muito ressentidos, muito magoados com ele. Naquele momento ninguém deu a menor atenção a Judas. E Judas então ficou sozinho. Ele assistiu todos os julgamentos, assistiu todos os flagelos de Jesus. E quando ele viu Jesus com a cruz sobre os ombros, subindo o monte para ser crucificado, a sua cabeça estava incendiada no desespero. A única coisa que ele ouvia em sua cabeça era a voz meiga e suave de Jesus a lhe falar ao coração: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O remorso e o desespero são portas abertas à obsessão, à sugestão das trevas. Por isso, logo alguém tratou de soprar a solução no ouvido, que ele deveria procurar na morte a solução para os seus problemas. E foi assim que, nesse momento de extrema infelicidade, ele voltou-se, matou-se e ampliou o seu desespero e o seu sofrimento. Depois da crucificação de Jesus, depois do enforcamento de Judas, os discípulos voltaram para a Galileia. Quando chegaram na Galileia novamente, Jesus apareceu, orientou, reuniu um grupo, orientou Simão Pedro, perguntando a ele se ele o amava. Quando Simão Pedro disse que o amava, Jesus lhe disse: então, apacenta as minhas ovelhas. Simão Pedro voltou novamente para a Judeia, e em Jerusalém, entre Jerusalém e a cidadezinha do Porto, tinha o caminho que ligava as duas cidades. Ele fez uma casa, um pequeno cômodo onde ele atendia as pessoas necessitadas de um copo de água fria, um copo de leite, um prato de sopa, uma conversa amiga, uma orientação espiritual, um pedaço de pão. Enfim, foi a primeira instituição de caridade cristã fundada por Simão Pedro, que por ficar no caminho entre Jerusalém e a cidade do Porto,
o povo passou a chamar de Casa do Caminho. Casa do Caminho. Dessa maneira, a Casa do Caminho começou a trabalhar e os discípulos voltaram a trabalhar logo em seguida. Os discípulos fizeram um colégio, elegeram alguém para substituir Judas, que foi alguém que colocou o nome, que ficou com o nome de Matias, que ficou no lugar. Matias e Tiago, aquele que era chamado irmão de Jesus, foi dado a eles uma incumbência de resolver alguma coisa em Betânia. Betânia era a cidade de Marta, de Maria, de Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou. E quando eles estavam a caminho, caminhando, de repente Matias, num lugar onde tinha árvores muito verde, e disse: nossa, olhando esse lugar, eu me lembro do outro, aonde o mestre, nos seus instantes derradeiros, disse para nós que gostaria de orar. Acompanhamos e lá eu orei naquela serenidade. Me lembro como se fosse hoje, falou Matias, com o coração cheio de mágoa. Daquele vil ser, Judas Iscariotes, quando apareceu adiante, acompanhado pelos soldados, com flechas, armados de cordas, de parapaus, para prender Jesus. Me lembro até hoje dele chegando perto do mestre, lhe dando aquele beijo traidor. Olhou-se para Tiago e falou para Tiago, que estava com o coração incendiado: você por um acaso esteve com Judas antes dele se matar? Tiago falou para ele com a voz amargurada: não. Foi prudente eu não ter encontrado. Não seria eu igual os demais discípulos. Eu o atacaria. Eu bateria nele. Eu brigaria com ele, porque a sua atitude não foi correta. Simão Pedro e João têm falado comigo que Judas também foi traído, mas eu não acredito nisso. Eles na realidade estão defendendo alguém que não merece. Mas quando Tiago de repente olha a estrada, fala para Matias: quem é aquele senhor que vem em volta em luz em nossa direção? Matias olha e diz para ele: eu estou vendo, mas quando olha para Judas, quando ele olha para Tiago estava ajoelhado. Ele disse baixinho: é o Senhor. Matias abaixa a cabeça simplesmente para não mais levantar. Quando Jesus aparece, aproxima-se, Tiago olha para ele e disse: Senhor, abençoa-nos, estamos indo a Betânia fazer um trabalho que nos foi encarregado. Se o Senhor quiser, nós podemos voltar com o Senhor para Jerusalém, porque Jesus vinha vir em sentido contrário. Se o Senhor quiser, nós voltamos com o Senhor. Jesus disse: não é necessário. Vão na missão que vocês têm a desempenhar, porque eu também não estou indo a Jerusalém. Estou indo para as regiões das trevas para consolar e abraçar meu amigo Judas, que está em sofrimento, que chora desesperadamente. Quero procurar abraçar, amenizar os seus sofrimentos, amenizar o incêndio que está em sua cabeça. Jesus, depois de abençoá-lo, continua a sua caminhada, e eles levantaram e foram a Betânia. Mas quando voltaram de Betânia, Tiago pegou a pena e o pergaminho e deixou para nós escrita uma epístola falando para nós a respeito da língua, que a língua tem o poder de salvar, de abençoar, de criar a harmonia, de amparar pessoas, mas também de destruir, de fazer ódio,
de criar desavença e guerra no mundo todo. Nós vamos encontrar também uma mensagem no livro de Maria Dolores, uma mensagem intitulada como Retrato de Mãe, que diz que depois de muito tempo passado, muito tempo, Judas se encontrava ainda nas regiões das trevas, cego, desesperado. Por incrível que pareça, as dores do suicídio, o corpo perispiritual estraçalhado, não o amarguravam tanto, não judiavam tanto como a sua mente, como as lembranças do seu ato impensado. Por isso, desesperado, caindo aqui, caindo ali, cego, ele estava agora encostado no lugar, quando de repente ouviu a suave voz de uma mulher que disse: meu filho, o que fazes assim tão cansado? E ele diz então: senhora, afastai de mim, eu sou o espírito das trevas, eu sou o espírito do mal, afastai-vos de mim. Não sabes quem sou? Eu sou Judas, aquele que traiu nosso Senhor, aquele que traiu o melhor amigo. Por isso, senhora, deixai a minha dor, afastai-vos de mim. A senhora lhe diz: mas o céu jamais condena. Jesus nos ensinou que o céu se alegra quando um pecador se arrepende e retoma o caminho do bem. Eu venho te falar como mãe. Ele falou: mãe, senhora, não existe. Depois de tomar aquele ato impensado, procurei minha mãe, aquela que me recebeu na terra, em busca de carinho, em busca de um pouco de alívio. Ela, ao sentir minha presença, pediu que eu a afastasse dali, porque eu era o demônio, eu era o espírito do mal, e que eu deveria voltar para as regiões das trevas, porque aqui é que é meu lugar. Afastai-nos de mim, senhora. Mãe não existe. Mas a voz continuou a lhe falar: mas quero te dar uma nova oportunidade, quero te dar uma mãe, dar-te-ei um corpo novo, terás a bênção do esquecimento, renascerás na terra e poderás libertar-se desse jugo de sua consciência através do trabalho em benefício do Evangelho de Jesus. Diante de tanto carinho, de tanto amor, de tanta ternura que vinha daquela senhora em forma de palavra, em forma de vibração, ele olha na direção daquele vulto e diz: quem sois, senhora? Por acaso és um anjo do Senhor ou és um anjo de luz? E ela disse: não, meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus. Abraçou Judas, pegou-o no colo e veio em direção à terra para lhe dar a oportunidade do primeiro nascimento no plano físico. Judas renasceu várias vezes, muitas vezes morreu pelo Evangelho de Jesus, crucificado, sendo esfolado vivo, queimado nas fogueiras do circo, sempre trabalhando pelo Evangelho de Jesus, mas a sua consciência nunca lhe perdoava. Ao sair do corpo físico, ele sempre se defrontava com aqueles pensamentos, com as lembranças da traição. Até que no ano de 1500 renasce na França. É traído, é humilhado, desprezado por todos os amigos e morre pelo próximo e pelo Evangelho de Jesus. E dessa vez a sua consciência parece que se desfaz daquela lembrança e agora ele pode continuar trabalhando pelo Evangelho de Jesus
sem aquelas terríveis lembranças. Humberto de Campos nos diz, numa mensagem que está no livro Palavras do Infinito, intitulada como Judas Iscariotes, que ele, para fazer esse trabalho de falar do Evangelho de Jesus, ele precisou estudar no mundo espiritual, viajar para os lugares onde aconteceram as coisas, conversar com as pessoas que viveram as situações juntas para poder nos trazer essas informações. E ele disse que certa feita estava em Jerusalém, nesta época do ano, quando de repente um dos alunos que estava junto com ele disse para você está vendo quem é esse rapaz aí? E ele olhou para o rapaz, era um rapaz extremamente simpático, uma pessoa de quem tinha uma sensibilidade e uma vibração maravilhosa, daquelas que dá vontade da gente chegar perto. E aí o rapaz falou para ele, esse é Judas. Ele falou, Judas? Iscariote? Ele falou, sim. E ele disse assim que não conseguiu vencer a tentação do repórter que ele era. E ele então se aproximou de Judas para lhe fazer as perguntas que ele tinha dúvida. E então ele pergunta a Judas quase tudo que nós falamos nesta palestra, a respeito de como foi aquele drama. E Judas finaliza dizendo que nós realmente nessa época em que malhamos Judas, em que às vezes falamos tanta coisa dele, nós nos esquecemos de que não temos o direito de atirar a pedra. Mas o Sr. Humberto de Campos deixa uma informação interessante. Ele nos diz assim que do espírito imperfeito e maldoso, das maldades que ele ainda traz dentro dele, Humberto de Campos, que nós consideramos um espírito evoluído, dele para a perfeição de Judas existia um abismo imenso, um abismo infinito. Ou seja, Judas está num patamar espiritual elevadíssimo, trabalhando pelo Evangelho de Jesus. Quando nós hoje estamos criticando, quando hoje nós às vezes falamos de Judas, Judas está nos amparando, nos auxiliando, trabalhando pelo Evangelho de Jesus. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês, com vocês hoje, a respeito da doutrina espírita, que nos traz a libertação aos nossos corações, nos informando de coisas que normalmente outras religiões não têm. Pessoas que vivem encarcerados em conceitos equivocados. É preciso que nós aprendamos com a doutrina espírita e aprendamos que nós evoluímos. Judas está num outro patamar. Nós todos estamos tendo a mesma oportunidade que Judas teve várias vezes, oportunidade de reconciliar com o nosso próximo, oportunidade de refazer a nossa vida. Vamos aproveitar, porque a história de Judas nos informa que espíritos do patamar de nosso Senhor Jesus Cristo, de Maria Santíssima, não ficam magoados com a gente. Eles se compadecem de nossas imperfeições. Eles se compadecem de nossa indigência moral e nos amparam. Nosso Senhor Jesus Cristo está a todos os momentos ao nosso lado. A gente no Espírito, como Maria, Maria, mãe de Jesus, o que separa Maria, o que separa Jesus de nós, não é a evolução espiritual, mas sim a nossa condição de sintonia espiritual que não nos iguala aos outros. A gente vê, por exemplo, o Chico, nos últimos dias de sua vida, ele estava o tempo todo emocionado, não conseguia falar de Jesus se não se emocionar, dando para nós mostra de que alguma coisa muito importante havia acontecido em sua vida. O Adelino conta para nós que
né, que Jesus veio buscar Jorge, um indigente, um pedinte, que vivia às portas da comunhão espírita cristã, mal cheiroso, mas que resgatava o seu passado. O seu Eurípides Barçabufo, certa feita, quando estava assim, muito magoado não, ele estava assim, as pessoas haviam abandonado ele, e ele estava assim muito entristecido, porque ele havia se tornado espírita, começou a ensinar o espiritismo, os pais não queriam que ele ensinasse o espiritismo para as crianças, ele não poderia, a consciência dele não deixava de ensinar o catolicismo, e os pais foram tirando as crianças do liceu sacramentano, e ele ficou praticamente sem aluno nenhum, precisou mudar para uma casa pequenininha, recomeçar novamente, e ele estava muito triste. E ele disse assim que de repente ele sentiu uma presença de um espírito superior no dele. A mão procurou o lápis para escrever uma mensagem, e quando ele percebeu a grandiosidade do espírito, ele disse: não, minha emoção está me traindo. Eu não quero ser enganado por espíritos brincalhões. Deixou o lápis, mas a mão voltou a pegar novamente o lápis e escreveu: não feche o colégio, troque a placa, porque a Liceu Sacramentano ainda é resquício do orgulho, da vaidade do homem. Mude a placa, escreva nela: Colégio Allan Kardec, e eu o protegerei, porque você nele ensinará o Evangelho de meu filho. Assinado Maria de Nazaré. Ele pegou a mensagem, saiu afora, tirou a placa de Liceu Sacramentano, escreveu uma placa: Colégio Allan Kardec, colocou no lugar e fundou o primeiro colégio espírita. E por ser um colégio espírita, só podia ensinar o espiritismo. Os seus ex-alunos falaram com seus pais que não queriam outro colégio, não queriam outros professores, não queriam estudar em outras cidades, que queriam um mestre, que queriam livros. E assim todos começaram a voltar, e ele pôde assim executar o seu trabalho, a sua tarefa de professor, de evangelizador. Não temam, Jesus está conosco, Maria de Nazaré está conosco, só precisamos estar com Deus, melhorar a nossa condição dos nossos corações, tirar de dentro de nós o orgulho, o egoísmo, que são as raízes de todos os males, e amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. Muita paz a todos e muito obrigado pela oportunidade.